Criadores de tilápia do Paraná aumentaram a produção e mudaram de vida de um ano para cá. Tudo por causa da integração. É um modelo de trabalho semelhante ao dos criadores de frango e porco. Na região de Palotina, o repórter cinematográfico Francisco Maffezoli Júnior e eu conhecemos produtores que sofriam na hora de vender os seus peixes. Mas dá só uma olhada como eles estão hoje. Ô, peixinho! Tem peixe! Como muitas crianças, Vitória adora alimentar os peixinhos. Mas aqui o peixe é negócio e um dos principais da família Esponquiado. Rafael, o irmão Renan e os pais Ari e Rosane cuidam da propriedade de 22 hectares. Aqui eles têm criação de frangos, gado de leite e tilápias. A criação de peixes começou há quase 30 anos para aproveitar uma área alagada. Naquela época era carpas, pacu, piau, esses peixes mais derivam, na verdade, né? O pessoal vinha ali, comprava, dava um pagamento, uma porcentagem, depois sumia, nunca mais aparecia. O senhor levou muito calote? Muito, muito. Por isso que eu cheguei a um ponto de praticamente querer parar antes da integração. Antes da integração e depois da integração. Seu Ari é um dos 100 criadores que veem o sistema como um marco. Ele não foi o único que enfrentou problemas. Teve anos até de prejuízo, porque nós não conseguimos colocar o peixe, né? Foi quando que surgiu a ideia da integração, né? O sistema de integração de peixes funciona da mesma forma que nas criações de frangos e suínos. O produtor recebe da cooperativa os alevinos, a ração, assistência técnica e ainda tem mercado garantido. O peixe faz parte dessa cadeia de transformação do milho e soja que o produtor produz em carne. O presidente da Cevale, Alfredo Lang, aposta no empreendimento. Agora nós investimos na parte do frigorífico. Então investimos num abatedouro e essa obra custou 100 milhões de reais, né? Isso é um quarto do que está previsto acontecer. O frigorífico, inaugurado pela cooperativa em outubro de 2017 em Palotina, no Paraná, recebe diariamente 37 mil tilápias. Elas são abatidas e passam por várias etapas até chegar ao filé, que depois será congelado e embalado. O frigorífico ainda funciona em apenas um turno, mas tem estrutura para processar 4 vezes mais peixe. 270 funcionários tocam todo o trabalho. Muitos deles são recém-contratados. Tem 1 mês e meio que estou trabalhando aqui. Eu estou trabalhando aqui há 3 meses. O salário não é muito, mas para a haitiana Joane, o novo emprego com carteira assinada permite planejar grandes mudanças. Se eu tenho uma filha, uma menina, no Haiti. Que idade que ela tem? Ela está com 4 anos. Ela está no Haiti com o pai dela. Faz 2 anos eu não vi ela. Será que trabalhando aqui, juntando um dinheirinho, você vai conseguir ir para lá? Sim, eu vou conseguir levar ela para cá. Outro prédio novo é a fábrica de ração para atender os integrados. Atualmente são 100 toneladas de ração para peixe ao dia, mas a previsão é dobrar a produção até o final do ano. A gente brinca que a tilápia é o novo frango, né? Que há uma possibilidade de crescimento fantástico nessa área. Os pintinhos, ou melhor, os alevinos, são os primeiros a receber a ração. Essa empresa especializada na produção de alevinos é uma das fornecedoras da cooperativa. A produção começa nestas estufas com os reprodutores. Como proteção, as fêmeas guardam os ovos já fecundados na boca. No laboratório, eles vão eclodir, se transformando em pequenos alevinos. Com 10 a 15 dias de vida, os alevinos são trazidos para estes tanques descobertos. E aqui eles são tratados por alimentadores automáticos como esse, que jogam ração 18 vezes por dia. É um jeito de diminuir a competição por comida e fazer com que eles cresçam de maneira mais uniforme. Quando atingem cerca de 1 grama, os alevinos são considerados prontos. A propriedade tem a capacidade de produzir 100 milhões de alevinos. A nossa meta para esse ano é produzir 70% da capacidade e a gente está bem perto de alcançar essa meta. A propriedade é tocada por seu Ari Sgarbi, as 2 filhas, Ariane e Heloísa,
e no escritório a esposa Cláudia. Ariane passou a infância visitando os tanques com o pai, mas não pense que logo de cara assumiu as tarefas por aqui. No começo, o peixe ele não tinha esse valor que tem agora. Então, meus pais sempre falaram para nós, não, vai estudar, vai para fora. Nunca incentivaram a gente a ficar, né? Mas aí eu fui, me formei em arquitetura, trabalhei um tempo, voltei. Era para ficar pouco tempo, né? E tô até hoje aqui, né? Heloísa é veterinária. Aí você vai achar que ela escolheu o curso pensando no peixe. Só que não. Eu queria trabalhar mais com a parte clínica, mas no decorrer da faculdade eu fui me interessando mais pelo peixe e acabei ficando. Só para o projeto desta cooperativa, os Sgarbi enviam 6 milhões de alevinos por safra, que vai de agosto a maio. Os alevinos seguem para os tanques de criadores responsáveis pela segunda fase, a produção do chamado juvenil. Nós trabalhamos com 4 tipos de rações aqui, com pellets diferentes. Nós temos uma proteção contra predadores, principalmente aves. E a questão também da parte da aeração. É necessário que a aeração fique praticamente 24 horas ligada. Os donos aqui são o César e o Cleiton, que percorre a criação 4 vezes ao dia jogando ração. O sistema de integração trouxe à propriedade o técnico da cooperativa e assim Cleiton melhorou seu manejo. Se você não tendo esse acompanhamento, se você jogar ração o dia inteiro, ele vai comer talvez até morrer. Você vai matar ele tanto da ração para ele. É a pesagem dos peixes que vai determinar o tamanho e a quantidade da ração. Aqui, a cada quilo de ração, são obtidos 800 gramas de peixe. Como a densidade é alta, 80 tilápias por metro quadrado, é importante também o monitoramento constante da qualidade da água. A gente vem uma vez por semana aqui, coleta de cada tanque e é feito todos os parâmetros, pH, alcalinidade, amônia, nitrito, nitrato, né? Tudo estiver conforme, beleza, senão a gente entra com correções. Depois de 45 dias, a tilápia atinge um peso de 30 gramas. É hora de fazer a despesca e levar os peixes para a próxima etapa. A despesca é feita pela cooperativa. As tilápias em fase juvenil passam por uma seleção e só as maiores são aproveitadas. Vão para um caminhão com condições controladas para evitar perdas no transporte. Eu recebo da cooperativa em torno de R$50 o milheiro e o meu custo tem girado em torno de R$30 o milheiro. Faça as contas. 8 milhões de juvenis saíram dessa criação no primeiro ano de integração. Se o lucro é de R$20 a cada 1.000 peixes, foram R$160 mil de lucro. Não é à toa que, na comparação com a lavoura de soja, a tilápia está levando a melhor. 1 hectare de lâmina de água equivale a 15 hectares de soja. Meus planos é de ampliar a piscicultura. Eu, inclusive, já tenho essa área que não foi plantada o milho, porque eu reservei ela para ampliação da minha piscicultura. Quantos tanques a mais? Mais 4 tanques. Cada vez mais tanques se espalham pelos campos do Paraná. É água que não acaba mais. E tomara que não acabe mesmo. Todos os dias, entre 10% e 15% do volume da água dos tanques é trocado para garantir a qualidade. Quando é feita a despesca e todos os peixes são retirados, o tanque é totalmente esvaziado antes de se começar um novo cultivo. Toda essa água que passou pela criação contém matéria orgânica vinda dos dejetos dos peixes. E se ela for jogada diretamente nos rios, há risco de contaminação. O que se preza hoje Segundo o veterinário Gustavo Fernandes, essa água suja, o efluente, deveria ficar num tanque de decantação por pelo menos 6 horas antes de voltar à natureza. O material sólido se depositaria no fundo e não iria para o rio. Outro sistema seria a passagem da água dos tanques por uma área com plantas filtrantes, mas nem todos os criadores cuidam dos efluentes. Hoje, 75% dos nossos integrados já possuem um sistema de tratamento de efluentes. E esses 25% restantes? Esses estão em processo de adequação, porque todos eles têm projetos antigos que são consolidados de antes de 2008. Então, esses projetos precisavam apenas uma
uma licença simples de regularização da atividade. Os projetos novos hoje, eles não são liberados se você não tiver essa espécie de tratamento de efluente. Mas esses 25% fazem o que com a água da criação hoje? Hoje ela acaba retornando diretamente para os córregos. Como a tilápia é um peixe exótico, também é preciso impedir que ela vá para a natureza, onde pode competir com peixes nativos. Nesta criação, água não é problema. Estamos de volta ao sítio do seu Ari Esponquiado. O produtor, que estava prestes a desistir das tilápias, ao contrário, investiu. Para reformar todos os tanques, foi em torno de 100 horas de máquina. Deu 20 e poucos mil, assim, horas de máquina, né? Uns 50 mil para deixar tudo adequado, conforme a Cevale pediu. Instalação elétrica, gerador, aeradores, calçamento para melhorar o acesso, tudo isso para se adequar às exigências da cooperativa. E assim seu Ari pôde alojar em 6 tanques 108 mil tilápias. Em média, elas levam 8 meses para atingir o ponto ideal, mas este ano, com o clima favorável, foi até mais rápido. Pelo que nós pesamos agora, estão com 900 e poucas gramas. Em quanto tempo atingiu esse peso? 5 meses e 10 dias. O receio do começo da atividade foi rapidamente superado pelos resultados, com a ajuda dos técnicos e o aprendizado na prática. No primeiro lote tivemos uma pequena mortalidade. Nada muito significativo, mas foi por causa da qualidade da água, né? Esse lote, graças a Deus, não aconteceu nada, tá tudo tranquilo. O peixe você não enxerga ele, né? Então você tem que prestar atenção na água. Um olho na água e outro no almoço. Enquanto prepara os pratos, claro, à base de tilápia, Dona Rosane se desmancha em elogios. O filé é bem mais grosso, dá bem mais aproveito. E conta que o dinheiro da tilápia já tem destino certo. Nosso sonho é construir uma casa para o nosso filho, que ele ajuda nós todo dia aqui, né? A gente quer construir para ele morar aqui perto de nós. O dono da sonhada casa nova, com a esposa e a filha, desfruta junto à família o resultado do trabalho de meses. Tilápia frita, tilápia em forma de torta. É preciso recarregar as energias, porque o projeto é de mais trabalho. Em curto prazo, esperamos dobrar a quantidade, né? Mas será que tem mercado para tudo isso? Tem. Apesar que o peixe é uma carne mais cara, né? Eu acredito muito no mercado interno, mas também no mercado externo. O primeiro lote quase pagou investimento, porque eu fiz quase 60 mil reais no primeiro lote. Então, está sendo muito promissor e eu estou muito contente com a atividade. Trabalhar com segurança facilita mais, deixa a pessoa confiante do que faz. O brasileiro consome em média 9,5 kg de peixe por ano. É menos da metade da média de consumo do mundo. Esse mercado ainda tem muito para crescer por aqui.